pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Nós vamos ler juntos o versículo 1 do capítulo 2 de Marcos. Eu peço, por favor, que coloquem na projeção. Nós vamos ler segundo esta versão. A palavra de Deus diz assim, vamos ler todos juntos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Amém? Feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus eterno e todo-poderoso, digno ao Senhor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Como é bom, Senhor Deus, que privilégio nós temos de poder em comunhão congregacional te louvar, te adorar através dos nossos cânticos, Senhor Deus, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do nosso serviço, porque tudo é para Ti, Senhor. Ó Pai, se comemos, se bebemos, tudo é para o Senhor. Por isso nós te louvamos e te glorificamos. Obrigado porque sentimos a doce presença do Teu Espírito no nosso meio. O Senhor está na casa. Por isso nós te pedimos que o Senhor manifeste a Tua presença, Senhor Deus, no nosso meio. Se há algum espírito contrário à Tua vontade aqui neste lugar, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, e ela venha trazer a nós transformação, ela venha trazer a nós santidade, ela venha trazer a nós fé, Senhor. Por isso nós oramos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você dê um aplauso ao Senhor antes de tomar o seu assento. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo que nós acabamos de ler diz que Jesus, ele estava em casa. O que isso significa? Antes de entrar na mensagem, eu quero trazer um embasamento para aquilo que nós vamos aplicar na nossa vida nesta noite. A maioria de nós que aqui está, não é estrangeiro aqui nesta terra, e nós sabemos que é uma terra abençoada, Deus, o Senhor tem nos abençoado, mas é um lugar onde precisa se trabalhar muito para conquistar. E a maioria de nós, alguns já conseguiram realizar esse sonho de ter a sua casa própria aqui. Nós vemos quão exigente é este país, a dificuldade para se adquirir alguma coisa aqui. E esta semana eu estava lendo o jornal local e reli uma matéria que fala sobre o planejamento do governo de alcançar 1 milhão de habitantes nesse país até, se eu não estou enganado, o ano 2060. E uma das dificuldades que há é exatamente a moradia, é a casa. Nós sabemos quão difícil é comprar e ter aqui uma casa própria. Aqueles que não têm a sua casa própria ainda, né? O aluguel é muito alto. É difícil, né? Por quê? Casa é um lugar de descanso, é um lugar de repouso, se não é, deve ser. E por que nós temos essa ambição, esse desejo? Deus, quando nos criou o homem,
Ele nos criou com alguns instintos, não é? O instinto de reprodução, porque Ele nos deu uma ordem para multiplicar. Deus nos também criou com um instinto de domínio, Ele disse para dominar todas as coisas. Deus nos deu um instinto de alimentação. Deus nos deu um instinto de autoproteção. E Deus colocou em nós também um instinto de aquisição. Todos nós queremos adquirir, nós buscamos um lugar, não é? Conquistar lugar, nós trabalhamos com desejo de crescer na vida e adquirir bens, não é? Onde nós possamos estar, habitar, não é? Em uma casa. E esse texto que nós acabamos de ler nos diz que Jesus, Ele entrou novamente em Cafarnaum e o povo ouviu falar que Ele estava em casa. O nosso Deus, que a palavra de Deus nos diz que Ele não habita em templos feitos por mãos, porque Ele é um Deus transcendente, né? Ele criou todas as coisas. Deus também tinha um grande desejo. E qual era o desejo de Deus? Através da sua imanência, habitar com o homem. Deus sempre desejou um lugar para habitar, um lugar para estar, e após, para estar com o homem, em comunhão com o homem. E após a queda do homem, Deus teve que se retirar ou tirar o homem da sua presença, porque Deus é santo. Mas o desejo de Deus foi sempre habitar com o homem, ter uma morada. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo, Deus ele mostra o seguinte desejo a Moisés. Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus procura um lugar agradável para habitar com o homem. E a palavra de Deus nos diz aqui que Ele desejava habitar no meio no meio com os homens, na habitação. Ele iria manifestar a sua presença. Em Êxodo capítulo 29, versículo 45, o Senhor fala também a Moisés e diz assim, olha: e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Deus sempre desejou morar, habitar com o homem. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ele faz uma promessa para a humanidade. E esta promessa inicia-se em Isaías capítulo 9, versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. E Deus começa a preparar aquele desejo de não habitar somente mais através do seu Espírito, da manifestação da sua glória. E Ele diz, olha, uma virgem conceberá e o seu filho se chamará Emanuel. E quando nós lemos o nascimento de Jesus, que os anjos vêm anunciar o nascimento de Jesus em Mateus, no capítulo 1, o anjo que fala com Maria diz o seguinte, e fala também com José: vocês lhe porão o nome de Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o desejo de Deus, Ele foi revelando progressivamente ao homem, habitar no meio e depois habitar com o homem. E essa promessa e esse desejo se cumpre em Jesus. Em João capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, então, que habitava no meio do seu povo, Ele deixa a sua glória, Ele se torna carne e Ele vem habitar agora com o povo em Jesus.
E a palavra de Deus nos diz em Hebreus que Jesus é a imagem perfeita da glória de Deus. Então o Senhor, Ele deixa a sua glória e Ele vem habitar com o homem. Ele se torna carne. E esse tornar carne significa tabernacular-se. Vem habitar. Porque Deus, Ele deixa a sua glória e vem estar com o homem. E erradamente, nós criamos um conceito que Jesus era um andarilho. Muitas pessoas ainda creem que Jesus não tinha um lugar onde colocar a sua cabeça, baseado em um texto que está falando do momento onde Jesus ele está indo para a cruz, ele está subindo para Jerusalém, para ele ali pagar o preço da remissão do nosso pecado. Então Jesus ele diz, olha, os lobos têm covis e as raposas, não é? Também, mas o Filho do Homem não há um lugar para se reclinar a sua cabeça. Então nós criamos a falsa ideia de que Jesus não tinha um lugar de habitação, que Jesus não tinha uma morada. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus sempre teve um lugar aonde Ele esteve, e nós vamos entender o lugar aonde Ele deseja estar. E nós vamos ver, eu estou pavimentando a base daquilo que nós vamos aplicar no nosso coração. Nós vamos ver a história de Jesus, as casas aonde o Senhor Jesus esteve, até o início do seu ministério. Nós vemos, por exemplo, na infância do Senhor Jesus, que a palavra de Deus nos diz que Ele nasce numa manjedoura, não é? Mas, ao 8º dia, José e Maria circuncidam o filho, apresentam o templo, e depois em Lucas, capítulo 2, versículo 39 a 40, vai nos dizer que depois de que eles fizeram tudo, eles voltaram para a sua casa, eles voltaram para o seu lugar. E eu quero trazer à memória aos irmãos a passagem de Jesus, quando ele recebe os reis magos. Em Mateus, no capítulo 2, no versículo 11, a palavra de Deus vai nos dizer assim: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes. A partir do momento do seu nascimento, Jesus, ele está no seio de uma família que o acolhe, não é? Como Deus, como Filho de Deus, e ele começa a crescer e se desenvolver no seio daquela família, debaixo de uma casa, debaixo de uma proteção. Mas a partir do momento que esses reis magos vão até a Jesus, eles são avisados pelo Espírito Santo de Deus que eles deviam fugir, porque Herodes iria tentar matar o menino. Então a palavra de Deus nos diz que eles fogem, José e Maria levam Jesus para o Egito, e quando o rei Herodes morre, eles são avisados em sonho, e a palavra de Deus nos diz que eles voltam para a sua terra. E a partir desse momento, nós vamos ver Jesus aparece novamente com 12 anos de idade, ele está no templo, ele vai para o templo, né, com a sua família, adorar ao Senhor. E quando aparece o ministério de Jesus, que nós vemos através do seu batismo, que ele inicia o seu ministério, e eu quero ler com os irmãos o livro de João, o capítulo 1, a partir do versículo 37. Os irmãos estão entendendo a mensagem, a palavra? Nós estamos falando sobre a infância de Jesus, debaixo de um teto, debaixo de uma casa. João 1, o versículo 37 e 39, diz assim, eu vou ler a partir do 35. No dia seguinte, João estava ali novamente, isto é, após o batismo. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus,
que os dois o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? E em algumas versões dizem: onde moras? E Jesus diz assim: respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde Jesus estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Jesus tinha um lugar onde ele habitava. Aqui é o início do ministério de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que depois desse tempo, no batismo, o Senhor Jesus ele recebeu a unção do Espírito Santo de Deus e ele começou a fazer a sua obra. Ele começou a ministrar, ele pregar a palavra de Deus. E nós vamos ler isso em Lucas, no capítulo 4, no versículo 14. A palavra de Deus nos diz que depois desse momento de tentação no deserto, do momento do batismo, Jesus ele começa o seu ministério. E a palavra de Deus nos diz que ele faz a sua obra, o início da sua obra. E no versículo 14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. Mas o que aconteceu? A partir desse momento, a ira daquele povo se manifestou contra Jesus. E eles expulsaram Jesus da Galileia. E ele começou a ser perseguido. E para que o ministério de Jesus se deslanchasse, aquele que tinha vindo para preparar o caminho do Senhor, que era João Batista, ele tinha que cessar a sua obra. E nós vamos ler agora com os irmãos Mateus no capítulo 14, a partir do versículo 12, 13, o que aconteceu. Os irmãos estão aí? Vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 12 e 13. A palavra de Deus nos diz assim: vou ler o 12. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. João Batista é decapitado na prisão. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões o ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão e curou as doenças. Desculpe, meus irmãos, Mateus capítulo 4, eu abri no 14, e disse também para os irmãos, Mateus capítulo 4. Quando Jesus ouviu que tinha sido preso, voltou para a Galileia, saiu de Nazaré e foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, e ele sai da sua cidade, e ele vai para Cafarnaum. E o texto que nós lemos de Marcos, capítulo 2, a Bíblia nos diz que ele entrou em Cafarnaum e foi para casa. Porque ele sai da sua cidade e ele estabelece a base do seu ministério em Cafarnaum. Um lugar ao norte de Israel, perto de Tiro e Sidom, e um lugar de praia. E a palavra de Deus nos diz que ali, ele, depois de sair de Nazaré, ele foi viver em Cafarnaum, e ele estabelece-se naquela cidade. E Mateus capítulo 9, versículo 1, vai dizer que Cafarnaum passa a ser, então, a cidade de Jesus. A cidade de Jesus. E a partir de Cafarnaum, ele desenvolve toda a obra do seu ministério. Ele saía pelas regiões, pregava, e ele voltava para Cafarnaum.
ele voltava para a sua casa, ele voltava para a sua base, para o seu lugar de descanso, para o seu lugar de repouso, o lugar onde ele passava muitas vezes a sós com os seus discípulos, ensinando os discípulos. A palavra de Deus diz que ele se retirava para orar, para ensinar os seus discípulos. E agora nós vamos entrar na mensagem em Marcos capítulo 2, que nós acabamos de ler. Jesus, ele sempre teve um lugar de habitação, ele teve uma casa, ele procurou um lugar. Deus, na sua glória, escolheu uma família que pudesse acolhê-lo, um lugar onde ele tivesse descanso, um lugar onde ele fosse aprender, porque a palavra de Deus diz que ele aprendeu a obedecer. E o texto que nós lemos em Marcos capítulo 2, o versículo 1, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Aqui, muitos teólogos, alguns vão dizer que esta casa não pertencia a Jesus. Vão dizer que esta casa pertencia a Pedro. Com base em alguns versículos, inclusive o livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 29, diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. E a sogra de Pedro estava enferma e Jesus a curou. Com base neste texto e com outros textos, alguns vão afirmar que esta casa não pertencia a Jesus. Alguns outros dizem que esta casa era uma base do ministério do Senhor. E no livro de Marcos, nós vamos ver muitas vezes: Jesus está em casa, Jesus voltou para casa, Jesus entrou novamente na casa. O que eu quero dizer com isso? Não importa se a casa era de Pedro, se a casa era de Jesus, se alguém cedeu a casa a Jesus, a verdade é que Jesus tinha uma casa, e esta casa lhe agradava, porque ele sempre voltava para lá. Jesus sempre voltava para esta casa. E nós vemos outros exemplos, como a casa de Maria e de Marta, em Betânia, onde Jesus era acolhido. Por quê? O Deus que deixou a sua glória e quis habitar no meio dos homens, e com os homens, ele procura um lugar para estar. Ele procura um lugar de comunhão. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A casa que agrada Jesus. Que casa é esta? Por que Jesus voltava sempre para aquele lugar? Porque algo acontecia naquela casa que lhe agradava. E eu quero, a partir desse momento, começar a aplicar a mensagem no nosso coração. Esta casa, ela tem dois sentidos. Eu já preguei uma mensagem aqui falando sobre a igreja como a casa de Deus. Mas a promessa de Deus era para estar com o povo. Mas a promessa de Deus também era para estar no povo. E eu quero ler um texto com os irmãos. Está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. A palavra de Deus nos diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. Uma casa que agrada Jesus. Uma casa que agrada a Deus. Nós sabemos que o Senhor não está fisicamente mais no nosso meio. Ele está na glória, com o corpo glorificado, transformado. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele fez a promessa de que nós nunca estaríamos sozinhos. Nós seríamos esta casa, a casa que agrada a Jesus. Somos nós. O que nós temos feito com a casa de Deus? Como tem sido a habitação de Deus na nossa vida? Com base nesse texto,
eu quero trazer algumas lições desta casa que Jesus entrou. Esta casa agradava ao Senhor Jesus. Primeiro, vamos ver o que diz o texto. Poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. A primeira lição que nós tiramos desse texto para uma casa que agrada a Deus é uma casa onde Jesus é o centro. Nós cantamos que nós somos a casa, a morada do Pai, mas quem é o centro da nossa vida? Jesus gostava de estar naquele lugar, porque Ele era o centro. Nós, como cristãos, como morada do Altíssimo, nós não podemos ser egocentristas. O centro da nossa vida precisa ser Jesus. Se nós desejamos ser a morada dEle, como nós acabamos de cantar, Jesus precisa ser o centro da nossa vida. É isto que diz o texto. Nós precisamos colocar Jesus no centro. A Bíblia não é clara em afirmar se a casa era de Jesus ou era de Pedro. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus estava na casa de Maria, de Lázaro e Marta, Jesus estava no melhor lugar. Isso traz-nos aplicações para a nossa vida. Onde Jesus está nas nossas vidas? Aonde Ele está? Nesse texto nos mostra que Jesus era o centro. Uma casa que agrada a Deus, Jesus é o centro. A segunda lição que nós tiramos desse texto para a nossa vida como santuário do Deus Altíssimo é o versículo 2. Então muita gente se reuniu de forma que não havia lugar nem junto à porta. Uma casa que agrada a Jesus atrai pessoas para próximo. Nós somos templos de Deus. Nós temos atraído pessoas ou elas estão se afastando de nós? Jesus tem o primeiro lugar na sua vida. Se Jesus tem o primeiro lugar da nossa vida, as pessoas devem ser atraídas pela sua presença. Porque a palavra de Deus nos diz que quando Jesus entrou naquele lugar e as pessoas souberam, uma multidão correu para próximo dele. Nós, como cristãos, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos temperar o ambiente onde nós estamos. Nós precisamos glorificar a Jesus, mostrar a luz de Cristo nas nossas vidas. E se nós desejamos ser a casa que agrada ao Senhor, Jesus precisa ser o centro. E nós precisamos brilhar a luz de Jesus para atrair aqueles que estão em trevas e em escuridão. No nosso trabalho, na nossa família, nós precisamos atrair as pessoas. Mas uma casa que agrada a Jesus era um lugar onde havia ensino. Uma casa que agrada a Jesus, havia pregação da palavra. Se nós somos templos do Espírito Santo de Deus, o que flui da nossa boca? Que tipo de conversa nós temos? O que nós falamos? A palavra de Deus nos diz que Jesus estava naquele lugar e Ele pregava a palavra. Nós, como templos do Espírito Santo de Deus, nós temos que levar palavras de paz, palavras de amor, palavras de consolo. E nesta casa que agradava ao Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz que havia compaixão e amor. Jesus estava naquele lugar, e a palavra de Deus nos diz que quando Ele estava presente, multidões vinham ao seu encontro. Mas a palavra de Deus nos diz também que 4 homens carregando um paralítico foram até Jesus. Uma casa que agrada a Jesus é uma casa que ama e se compadece das pessoas. Se nós somos casas de Deus, nós precisamos aprender a amar e se compadecer. Amém? Depois, uma casa que agrada a Jesus é uma casa onde tem fé.
A palavra de Deus nos diz que Jesus estava naquela casa. E o texto vai nos dizer, no versículo 4, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca que estava diante o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados são perdoados. Se nós queremos ser um lugar que agrade ao Senhor, que Ele manifeste a sua presença, nós precisamos viver pela fé. Porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dEle devem crer que Ele é galardoador para perdoar pecados. Uma casa que agrada ao Senhor vive pela fé. E a palavra de Deus nos diz que nós somos esta casa. Mas tem mais lições nesse texto. E a palavra de Deus nos diz que naquele lugar o Senhor Jesus operou milagres, e a palavra de Deus nos diz que Ele perdoou. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Uma casa que agrada a Deus, há perdão. Uma casa que é templo do Espírito Santo de Deus, tem que ter perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Quando Jesus estava, perdão era liberado. Onde Jesus estava, as pessoas eram movidas pela fé. E a palavra de Deus vai nos dizer ainda que uma casa que agrada ao Senhor Jesus precisa ter cura. Nós precisamos ser curados pela presença de Jesus. O texto vai nos dizer, versículo 6, que estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Uma casa que agrada a Deus é uma casa que promove cura da alma. Nós precisamos ser curados pela presença de Jesus. Vai ter um texto paralelo que diz que a virtude do Altíssimo estava naquele lugar para curar. Onde Jesus está, a cura. Onde Jesus está, a perdão. Onde Jesus está, a fé. Onde Jesus está, a compaixão. Onde Jesus está, pessoas são atraídas. Onde Jesus está, Ele é o centro. E aonde Jesus está, Ele é glorificado. Esta casa glorificava a Deus. Nós vemos isso no versículo 11 em diante. Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Uma casa que agrada ao Senhor é onde o seu nome é glorificado e exaltado. A nossa vida glorifica a Deus. As nossas vidas é motivo de louvor ao Senhor. Nós somos esta casa. Nós somos esta habitação. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas habita no meio do seu povo e habita no seu povo. Nós somos templos de Deus. Nós somos habitação do Altíssimo. Nós precisamos glorificar ao seu nome. Nós precisamos atrair a manifestação da sua presença. Sabe por quê, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 em diante, eu vou ler com os irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados para sermos habitação de Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus.
Nós somos habitação do Altíssimo, mas custou o preço do seu Filho a Deus. Olha o que diz o texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E outra versão ainda vai dizer, e no vosso espírito que pertence a Deus. Nós somos casa de Deus, mas nós fomos comprados por um alto preço. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. A nossa vida é para glorificar ao Senhor. Nós fomos comprados, e aqui tem algo ainda nesse texto que nos revela. Nós fomos comprados, somos templos de Deus para viver em santidade. Jesus voltava para aquela casa, porque ele sabia que todas as vezes que ele voltasse para lá, aquela casa ia estar preparada, aquela casa ia ter serviço, aquela casa ia estar limpa, porque o Rei dos Reis estava naquele lugar. Nós somos a habitação do Altíssimo. E o que tem entrado na casa de Deus? O que tem entrado pelos nossos olhos? O que tem entrado pelos nossos pensamentos? O que tem entrado pelas nossas atitudes? Nós somos a habitação do Altíssimo. Jesus se agrada quando chega para manifestar a sua presença na nossa vida, e a nossa casa está limpa. Nossa casa está pronta a recebê-lo, porque foi para isso que nós fomos comprados. E esse texto de 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 12 em diante vai dizer assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que tem dominado a nossa vida? O que tem dominado a nossa mente? O que tem dominado o nosso coração? Nós fomos comprados para que o Senhor habitasse em nós. Ele habita em nós como igreja, mas Ele habita no nosso santuário, que é o nosso coração. Nós precisamos preparar o nosso coração para Ele. A palavra de Deus nos vai contar que o Senhor Jesus nos diz lá em Lucas, no capítulo 11, que o Senhor, quando Ele encontra um lugar para habitar, Ele limpa a casa. Mas se Ele não for o centro desta casa, o estado da casa é pior do que o primeiro. Eu vou ler o texto com os irmãos. Lucas capítulo 11. A casa que agrada a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor, a partir do verso 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos com ele, que entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Uma casa que agrada a Deus é uma casa santificada. Esse texto está falando sobre aqueles que têm um encontro com o Senhor. Mas o Senhor não pode estar somente na nossa mente. Ele deve habitar no nosso coração. Porque reconhecer Jesus como Senhor
não é suficiente. Nós precisamos reconhecer como Senhor, como Salvador, crer nele e ele habitar em nós. Nós precisamos trazer Jesus para esta casa. Não basta conhecer a palavra, porque se conhecermos a palavra, a casa é limpa, mas o estado pode se tornar pior. Nós precisamos ser uma casa que agrade a Deus, e Jesus tem que ser o dono desta casa. Ele precisa ser o centro desta casa, e a partir do momento que ele entra nesta casa, espírito nenhum mais pode entrar, porque nós passamos a ser morada do Altíssimo. Se você quer ser esta casa, você precisa abrir o seu coração para Ele. A equipe de louvor. Que tipo de casa você tem sido? Quem é o dono da sua casa? Como está o estado da sua casa? Quem governa a sua casa? Uma casa que agrada a Deus é o lugar onde o Senhor é o centro, onde o Senhor é o dono, porque Ele nos comprou para sermos seu. Uma casa que agrada a Deus é um lugar que atrai pessoas. Uma casa que agrada a Deus é um lugar de amor e compaixão. Uma casa que agrada a Deus é um lugar de fé. Uma casa que agrada a Deus é um lugar de perdão, é um lugar de cura e onde o nome do Senhor Jesus é glorificado. Eu quero terminar lendo mais um texto com os irmãos. João capítulo 14. Talvez você está ouvindo esta mensagem nesta noite. Você conhece Jesus. Você sabe que Ele habita no meio do seu povo. Mas eu quero te dizer que Ele pode habitar no seu ser. Como ser esta casa? João capítulo 14, versículo 22 e 23. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Eu vou ler o 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo são minhas, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Uma casa que agrada a Deus é um santuário do Deus vivo. Como se tornar esta casa? Amando a Jesus e convidando para Ele ser o dono, para Ele ser o centro, glorificando o nome dEle com a sua vida, com as suas atitudes, demonstrando compaixão, demonstrando amor, demonstrando fé, demonstrando perdão, demonstrando cura e exaltando ao Senhor. Você pode ser esta casa, ou talvez você já é esta casa. Você já recebeu o Senhor Jesus como Senhor suficiente, Salvador da sua vida. Mas tem coisas que precisam ser tiradas. Você precisa adornar o lugar da presença de Deus, porque o lugar da presença de Deus é lugar de santidade, é lugar de pureza. Nós precisamos ser esta casa. Você quer ser esta casa? Ame a Jesus de todo o coração. Receba como seu único, eterno e suficiente Salvador. E obedeça os seus mandamentos e a sua palavra. Olha o que o texto diz. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós somos morada do Deus Altíssimo, lugar da habitação de Deus. Nós precisamos glorificar ao seu nome. Abaixe a sua cabeça, fale com o Pai, escute esta canção, bem suave, escute esta canção. Nós somos esta casa, santuário do Deus Altíssimo.
Nós fomos comprados por alto preço. O Senhor Jesus, Ele se agradou de nós. Você quer ouvir mais? Você é um lugar de muito valor. Você não é uma casa qualquer. Nós não somos uma casa qualquer. O Deus Altíssimo nos escolheu para habitar em nós. Você tem valor para Deus. Quando Ele procura um lugar para habitar, Ele procura o melhor. E Ele nos encontrou nesta noite. Ele deseja habitar no nosso coração. Medite nesta canção. E se há coisas que você precisa deixar, não coloque embaixo do tapete. Jogue para fora, limpe, tire da sua vida. Coloque Jesus no centro. Diga para Ele: vem, Senhor Jesus, eu te ofereço o melhor lugar na minha casa. Eu te ofereço o melhor lugar na minha vida. Diga para Ele: Senhor Jesus, esta casa que sou eu é tua. Fale para Ele. Consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua casa ao Senhor. Talvez você precise de cura. Talvez você precise de perdão. Se você já convidou Jesus para entrar no seu coração, é tomar o primeiro lugar, Ele pode te curar nesta noite. As marcas podem até continuar, mas as dores vão passar. Porque onde Jesus está, há cura, a virtude do Altíssimo para curar. Peça a Ele: Senhor Jesus, Tu já és o Senhor, o centro da minha vida. Cura a minha alma e Ele te curará. Se você precisa de perdão, peça perdão a Ele. E Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que sara. Ele não despreza um coração abatido e contrito na sua presença. Talvez você precise de mais fé. Ele nos dá ao ouvir a sua palavra. Peça a Ele: entra, Jesus, purifica a minha vida, mas não deixe nada escondido, não deixe nada embaixo do tapete ou nos cantos. Dê liberdade a Ele. A casa que agrada ao Senhor Jesus é a casa que Ele tem liberdade. Aquela casa que nós lemos em Marcos deu liberdade ao Senhor e Ele agiu. Fique de pé, nós vamos adorar o Senhor. Continue falando com Ele. Declare o seu amor a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu sou esta casa, eu sou o teu templo. Essa casa, declare o seu amor a Ele. Coloque Jesus no centro da sua vida. apareça, que o teu nome cresça. Abra assim o seu coração. Diga: Jesus, enche, Jesus, enche o meu coração, enche a minha vida. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Talvez você está ouvindo essa mensagem nesta noite, mas você nunca convidou o Senhor Jesus de verdade para entrar no seu coração e na sua vida. O Senhor quer reinar no seu coração.
E Ele quer mudar as coisas do lugar. Aquilo que está mal. Não tem quando a gente chega em uma casa nova, a gente muda os móveis, troca tudo, tira aquilo que está velho. O Senhor quer mudar nesta noite, mas você precisa entregar a chave a Ele, a chave do seu coração. Se você nunca sentiu a presença de Deus, se você nunca entregou a sua vida a Ele, e você quer nesta noite declarar a Ele: Senhor Jesus, eu te amo, eu quero obedecer e seguir os teus mandamentos, muda a minha vida, muda a minha história, mude as coisas de lugar, está tudo mal, reina na minha vida. Se você quer entregar o controle da sua casa ao Senhor, você quer recebê-lo como único e eterno Salvador, como proprietário da sua casa, Ele quer entrar nesta noite. Se alguém que quer entregar o controle da sua vida, a sua casa a Deus como habitação dEle, nesta hora, levante a sua mão e eu vou orar por você. Tenha coragem. Ele quer reinar na sua vida. Você é a casa que agrada a Ele. Ele escolheu, Ele podia estar em qualquer lugar do universo, porque Ele transcende o universo, mas Ele escolheu habitar conosco, e Ele quer habitar em nós, Ele quer habitar em você. Você que nunca entregou o controle da sua vida a Jesus, alguém nesta noite que quer recebê-lo como único, eterno e suficiente Salvador, levante a sua mão. Amém. Mas se há coisas que precisam ser mudadas, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus de mudar nesta hora. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, e você vai falar com Ele, declare palavras de amor, peça a Ele para mudar aquilo que está errado, e Ele mudará. Vamos adorar, adore, adore. Aleluia. Você tem valor. Nós fomos comprados por um alto preço. Não deixe que nada estrague a sua vida. Você é a morada do Deus Altíssimo. Ele escolheu habitar em nós. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai eterno, digno de toda glória, honra, louvor e adoração. Obrigado pelo teu amor, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Nos redimiu de todo o pecado e habita em nós. Pai, como é bom sentir, Senhor Deus, ó Pai, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que deseja estar conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor habita no nosso coração, reina na nossa vida. Ó Pai, nos ajude, nos fortaleça, nos capacita para nos santificarmos a cada dia, Senhor Deus, para ser uma casa que te agrade. Muito obrigado por esta palavra, que ela, Senhor Deus, continue ministrando nos nossos corações a cada dia, e nós possamos reconhecer sempre que nós somos a tua morada. Em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu nome. Amém. E graças a Deus. Aleluia.